Boa noite, a graça e a paz, nosso sexto e último episódio da série A Restauração. E hoje nós vamos falar sobre o testemunho da Franci Paula, que foi nossa aluna da turma 12. Enquanto a gente não começa, já compartilha essa live com o maior número de pessoas. Eu tenho certeza que ela vai ser edificante para você. A internet aqui tá só a bênção de Jesus, mas a gente não desiste não. Compartilha essa live, amém? Enquanto as pessoas estão entrando, hoje é o nosso último dia de inscrições para a turma 17, então se você ainda não se inscreveu, não perca essa oportunidade de escrever uma nova história na tua vida. Cadê a galera da turma 12? Tô vendo que a Flavinha tá aí. Cadê o restante? Foi uma das maiores turmas que a gente teve de maneira simultânea e também é uma das turmas que mais tiveram testemunhos até aqui, amém? Então eu vou fazer como o Daniel ontem à noite. Eu vou esperar chegar em pelo menos 50 pessoas ao vivo com a gente para chamar a Franci e ela contar aquilo que o Senhor tem feito na vida dela. Amém? Então simbora, compartilha, convida mais pessoas. Um dia ouvir testemunhos edificou a minha vida, e uma das formas da gente edificar na vida de outros irmãos é contar o extraordinário daquilo que Deus tem feito para nós. Hoje eu tô meio gaga, gente, me perdoe. Então simbora, povo amado de Deus, bora botar fogo nessa seara, ver o Senhor lançar o fogo do Espírito em cada um de nós e assim sermos edificados pela palavra e pelo testemunho. A mensagem que arde no meu coração é isso que me faz todas as manhãs dizer: Senhor, mais um dia famílias restauradas, sendo vasos de honra para outras famílias, podendo falar da palavra e principalmente vivendo a palavra. Famílias que estão alicerçadas na rocha. É fácil? É nada. Eu já disse para vocês que aqui não é crente Disney não, mas todos nós temos a promessa. Se apegue a ela. Não é fácil viver o propósito. Acho que foi ontem que eu compartilhei um trecho de um vídeo da Tanuri, da Helena Tanuri, onde ela disse: você tem problemas? Eu também tenho. A vida real é sobre isso. Pessoas que todos os dias combatem o pecado e tomam uma decisão de ter o caráter de Cristo. Não é sobre a gente acertar 100%, mas é todos os dias desejar acertar. Então, simbora que estamos com 58, eu vou gente, a live com o maior número de pessoas. Bora botar. A gente tem lutas, mas eu já ensinei para vocês. Sejamos bambus. A gente verga para um lado, verga para o outro, mas a gente não parte. Amém? Franci está entrando. Só arrumar aqui a minha câmera, peraí. Amém. A gente aguarda você. Deixa eu baixar um pouquinho a minha, pronto, agora. Para que eu fique melhor enquadrada. Oi, boa noite. Agora, Tô tudo bem. bom, Franci? Cadê a turma 12 aí? Levanta a mão, que eles estavam ansiosos. Hoje a Renata me disse: Dani, tá um burburinho na turma 12. Todo mundo dizendo é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. E simbora. Franci, bora. Eu vou conduzir você, mas eu quero que você deixe o Espírito Santo falar através de você. Eu vou fazer aquelas perguntas que, na maioria das vezes, é a curiosidade de quase todo mundo. Vamos começar pelo início. A partir de que momento você percebeu que você estava no deserto? Eu costumo dizer que o deserto não é quando a outra pessoa sai, mas é quando a gente tem entendimento que está começando a quebra dessa aliança. Você, a partir disso, quanto tempo você ficou no deserto? Conta pra nós. A paz de Deus. Na verdade, eu acho assim que eu demorei mais tempo no deserto porque eu demorei a entender o que era o deserto. Entendeu? Meu esposo saiu de casa em 2019. Como todos dizem, ele falou: não o amo mais,
não quero mais a minha família, não sinto mais nada por você. Aí meu mundo desabou, porque aparentemente, entre aspas, estava tudo normal. Eu achava que estava tudo normal. Mas o principal, depois que eu fui entender que estava faltando a pessoa principal no meu casamento, que era Deus. Eu tinha deixado de lado. Aí eu não era convertida, eu era católica. Aí ele saiu em setembro de 2019, em agosto eu me converti. Aí já foi uma afronta para ele, porque ele falou: como que agora eu vou ter uma esposa crente? Que eu não vou poder. E ele saiu, ficou um mês fora, aí retornou. Eu começava a colocar o filho, que na época eu tinha só o Adrian, que ele tinha 5 anos, não, 4 anos. Colocava ele no deserto, que é um erro que a gente faz, porque os filhos não têm nada a ver, mas a gente acaba. E os filhos acabam sofrendo com a gente. E eu lembro que uma vez ele disse assim: tu quer para mim voltar e ficar em casa só o meu corpo e eu continuar a vida que eu estou tendo? E eu falei que eu queria, eu que seria pior, seria mais sofrimento. Ele retornou, mas aí ele ficou só 8 dias. E foi bem claro: eu só vou retornar enquanto o meu quarto na casa da minha mãe não ficar pronto. E foram 8 dias, os piores 8 dias da minha vida. Porque ele chegava 3 horas da manhã, ele ficava direto no celular. Eu clonei o celular dele. Eu ficava vendo as mensagens. E pior ainda, eu não aconselho ninguém fazer isso, porque a gente vai procurar e a dor vai só aumentar. Porque eles estão cegos. Eles já falam pra gente: eu não quero mais. Aí ele começava a falar: entende de uma vez por todas, o nosso casamento acabou. Algo se quebrou. Eu não quero mais, eu não quero mais eu não quero mais essa família. Bem assim que ele falava. E eu costumo dizer, Dani, que eu rodei porque por muito tempo eu fiquei lutando com a força do meu braço. E eu colocava ele no altar, no lugar de Deus. Eu estava só na igreja por estar. Só que assim, em momento algum, eu me converti por conta assim: eu vou me converter porque o meu esposo vai voltar. Não. Eu me converti porque o fardo estava tão pesado, que eu sempre falo que se não fosse a mão de Deus, eu acho que eu teria estado em um estado depressivo, porque nesse deserto eu engravidei do meu segundo filho. Aí imagina, engravidar com o marido fora de casa, ele duvidou, ele não sabia a esposa que ele tem. E eu lembro que a minha mãe, quando eu fui falar para ela que eu estava grávida, ela disse assim, ela colocou a mão na cabeça e falou: por que que tu fez isso? Tu acabou com a tua vida. Só que não foi algo planejado por mim, mas por Deus. Tinha um propósito em tudo isso, a vinda desse filho. Aí ele cogitou voltar 2 vezes. Ele assim, a gente vendo pelo lado carnal, ele abalou meu psicológico muito. Ele me repudiava assim de uma tal forma que ele falava assim: vai te amar, você precisa se amar, você tá me amando mais do que você. Aí ele falava assim: você não entende que eu não quero mais, eu não quero, vai viver a tua vida. E eu sempre falo que cada deserto só muda os personagens, mas Satanás é a mesma coisa, é só os personagens que muda. Eu costumo dizer que Satanás não é Exatamente. criativo. Não é muito
não faz muito tempo. Recentemente alguém me mandou não lembro se na caixinha ou no inbox, por que você diz que Satanás não é criativo? E aí eu disse, porque as histórias se assemelham. Se você conversar com várias pessoas que estão nesse processo, você vai ver que as falas, as posturas, as ações, os atos ficam muito semelhantes. Por exemplo, quando você estava falando que ele mandou você ter amor próprio, eu inúmeras vezes disse isso para o Daniel. Vai viver tua vida, a tua vida não sou eu, vai te amar, vai gostar de ti, senão ninguém vai gostar de ti. E eu usava uma frase que o meu pai fala. Meu pai diz assim, ninguém ama o outro mais do que a si mesmo. Durante muito tempo eu achei que era uma frase até egoísta. Mas hoje eu entendo o real significado. Não é que eu vá me amar e colocar o outro de stand-by. Não, mas eu só posso dar para o outro aquilo que transborda em mim. E se eu estou vazia de amor por mim mesmo, não o amor do mundo, o amor próprio que o mundo diz que é egoísta, não é esse tipo de amor. Mas se eu não me amar, se eu não me aceitar, eu não consigo também amar e aceitar o outro. Então, Satanás não é criativo. As histórias são quase que copia e cola, copia e cola. E aí, a partir desse momento que ele falou tudo isso para você, você estava grávida do segundo filho de vocês, ele repudiando você, o que mais foi acontecendo? Travou, eu não entendi a sua pergunta. Vamos lá. Depois que você descobriu que estava grávida do segundo filho de vocês, você fala para sua mãe, ela diz para você que você fez uma loucura, estragou com a tua vida. Ele chega a duvidar da paternidade dessa criança. Como é que as coisas começam a acontecer após isso? Aí ele falou assim que poderia ser uma chance que Deus estaria dando para a gente, para ele voltar. Aí ele cogitou voltar. Aí, só que assim, ele voltava atrás muito rápido. Ele falava, não, eu vou voltar, nós vamos tentar, porque agora é o segundo filho. Aí eu lembro que ele sentou para mim e falou bem assim, que ele não voltaria mais, que seria a pior loucura da vida dele se ele voltasse. Aí meu mundo desabou, porque quando ele diz isso para você, você já estava em que período da foi gestação? recente, eu acho que estava com assim que eu descobri, porque logo que eu descobri, ele falou que ele ia voltar. Foi a primeira vez que ele cogitou uma volta. Aí, tá bom. Só que assim, diferente aí eu sofri mais porque da primeira gestação ele acompanhou tudo, desde a consulta, o parto, entendeu? Ele conversava e com ele não, com a segunda gestação não, foi totalmente diferente. Foi eu sozinha. Aí eu fui fazer o pré-natal no mesmo médico, aí pensa, passa um filme na cabeça, que eu ficava, poxa, era para ele estar aqui, porque ele na primeira gestação ele estaria. Aí, só que assim, a gente nunca perdeu o contato íntimo. Eu lembro que quando eu fiz a primeira mentoria, que foi com o Daniel, ele falou que não era mais para ceder. Só que eu não conseguia. Eu não aconselho, como acho que foi numa caixinha que você falou, a pessoa a aceitar se ela não estiver em paz. Porque no começo eu me sentia usada. Porque ele mesmo. E é bom você falar disso, Francis, só vou pausar você rapidinho. Eu vou explicar aqui na live, porque depois isso tem uma abrangência maior. Vamos lá, gente. Biblicamente falando, com base teológica, tá? Não é base de achismo. O que a palavra vai dizer pra gente? Que o nosso corpo pertence ao nosso marido. E o corpo do nosso marido nos pertence. Ok. Também, com base bíblica e teológica, a palavra de Deus diz que aquele que habita em mim, que é Cristo Jesus, é maior do que aquilo que habita no mundo. Ou seja, demônios, principados, potestades. Um cônjuge que sai de casa e cai no mundão, ele está tomado de legiões, ou seja, de demônios. E aí, o que algumas pessoas apregoam de maneira equivocada? Ah, se eu me relacionar sexualmente com ele ou com ela, eu vou trazer para minha vida essas legiões. Não.
maior é o que está em você. Isso só vai acontecer se você estiver também afastado da presença do Senhor, afastada da presença do Senhor. Mas se você estiver alicerçado na rocha, eu vou fazer uma figura de linguagem para que todo mundo entenda com facilidade. No momento do ato, aqueles demônios saem da pessoa e ficam lá, esperando. Por quê? Se tornou um só com alguém que está alicerçado em Cristo. Aí, Paulo vai dizer que a esposa santifica seu marido e o marido santifica sua esposa. Então, nesse momento, a mulher ou o marido que estão santificados, eles santificam o outro, ok? Terminou o ato, separou, os demônios olham e dizem assim, vou todo mundo voltar para a vida de quem está perdidão no mundo. Vai para a tua. Então, espiritualmente, é isso que acontece. Mas emocionalmente, para nós, mulheres, a relação sexual, ela tem um vínculo emocional que normalmente para os homens nem sempre é dessa forma. Então, para os homens, é sexo pelo sexo. Para nós mulheres, é uma gota de esperança. Mas se ele está se relacionando comigo, ele vai voltar. Não. A relação por si só não é capaz de ser um agente de transformação dessa situação. Então, você precisa se sentir bem. Ou seja, não, o corpo dele é meu, eu vou usar do corpinho dele. O corpo dela é meu, eu vou usar o corpinho dela. Mas eu preciso ter um entendimento emocional que aquilo é uma relação sexual. Não vai trazer de volta. E é essa confusão que principalmente nós mulheres temos. Então é o que a Franci está falando. Num primeiro momento, ela se sentia usada. Porque terminava, o vínculo acabava, ele ia embora e continuava dizendo, não volto, não amo, não quero, acabou. Então é isso que você precisa ter cuidado. Se isso lhe fere emocionalmente, não faça. Agora, eu tô bem resolvida com isso? Eu tô bem resolvida com isso? Ok. Aí depois do que eu fiz, no começo eu me sentia assim usada. Aí depois Deus começou a me dar estratégia. Eu comecei a aprender mais essa questão de ungir o óleo, porque na católica, né, não tem esse tipo de coisa. Comecei a estudar e eu também aprendia também através de testemunhos. Aí o que eu comecei a fazer? Ele chegava, eu perguntava se ele não queria uma massagem. E pegava o óleo, ele não sabia o que era o cheiro do óleo ungido, e começava a fazer massagem no corpo dele e orando em pensamento. Senhor, esse corpo é meu. Senhor, vai tirando tudo que atrapalha, vai colocando amor no coração. E começava a orar. O que eu fazia? Eu já usava o óleo até na comida. Uma vez eu preparei um camarão, que é a comida preferida dele. Coloquei o óleo que ficou até o gosto. Digo, eita, meu Deus, ele vai sentir. Não, Deus foi me dando estratégia sobre isso, sobre essa questão, e eu já não me sentia mais usada. Claro, a gente se sente. Eu não era mais nem usada que eu me sentia, mas eu me sentia triste porque ele aparecia na madrugada e antes das 6 horas ele ia embora para ninguém ver. Entendeu? Aí isso me deixava triste. Era como se você saísse do papel da esposa e ficasse no papel da Justamente. amante. É esse lugar que eu preciso estar muito segura. Nesse caso, você usou disso como uma estratégia. Só como forma de testemunhar, eu tive uma aluna na turma 5, que um dia, em mentoria, conversando com ela, ela me disse assim, e depois ela relatou para a turma, que o marido dela com amante e tudo mais, e ela estava vindo de uma campanha de jejum e oração, e ela sabia que ele ia encontrar com ela. E aí ela se relacionou com ele, e enquanto ela se relacionava, ela começou a profetizar, Senhor, ele pode até chegar na casa dela, mas nada vai acontecer lá. Ele pode tentar ir para tomar remédio. E aí ela lembrava que eu dizia assim, só diz para Jesus não matar esse homem, pelo amor de Deus, porque ele toma 2 remedinhos, depois dá um negócio no coração, diz que tu ainda quer esse homem, que não é para matar. E ela começou assim, meu só não mata ele, mas ele não vai sentir nada, não vai funcionar, não vai dar certo.
E ele mesmo amanhã vai me falar que não deu certo. E ela foi ousada na fé. E aí eles terminaram a relação, ele saiu, ela sabia para onde ele estava indo, e na manhã seguinte ela disse que ele chegou transtornado em casa. E disse para ela, olhou para ela e disse assim: o que foi que tu fizeste? Ela, eu? É, porque vamos para a verdade. Você sabia para onde eu ia, você sabia o que eu ia fazer. Quando chegou lá, nada deu certo. Eu pensei até que eu ia morrer porque eu tomei 2 comprimidos. E foi um para e te acerta. E ela parada olhando, dizendo: Jesus, muito obrigado. Tu és fiel e responde cada uma das minhas orações. E ela olhou para ele e disse assim: eu mesma não fiz nada, mas o Deus que eu sirvo fez com que tu não pecasses mais uma vez. Então, é sobre isso, tá? Quando Paulo vai dizer que a mulher santifica o seu marido, é nesse lugar, tá? Mas para usar essa estratégia, você precisa estar bem emocionalmente, porque isso vai ser uma das estratégias, mas ela por si só, ela não tem como resolver o problema. E aí você começou a usar essa estratégia E outra mais foi coisa, acontecendo. em relação ao sexo, foi uma das coisas que ele falou para mim na época, que era um dos motivos que ele não me amava mais. Eu pude reconhecer os meus erros, como sempre você fala, é 50% de cada. Uma vez eu falei isso para ele, ele disse, não, não é 50%, eu posso ter 10%, agora 50% não. Eu disse, ah, então tá bom. Aí, aí foi que eu comecei. Eu não era diferente dele, eu achava, inclusive, que eu não tinha nem 1%, tá? 100% era Aí, em mim. em novembro, a gente conversando, ele tinha acabado de fazer uma cirurgia da visão, e a gente conversando, ele disse assim, que tal a gente fazer uma viagem, isso separado, que tal a gente fazer uma viagem que eu quero conhecer essa nova principal, eu acho que vai ser bom. Só que eu disse, ah, isso aí não vai dar certo, é só para ter relação e pronto. Aí, só que eu não falei para ele. Aí eu falei, não, pode ser. Aí ele pega, já me manda a mensagem já da vaga lá do dia, já que ele já tinha reservado, lá do hotel, lá da pousada. Aí a gente foi e ficamos conversando. E você falando aí sobre essa questão desse testemunho, eu lembrei que, acho que foi em uma das lives sua, que eu falava assim, Senhor, aonde ele estiver, a cama que ele estiver, que ela pegue fogo, que ele não sinta paz, que ele venha sentir paz só aqui, no leito conjugal dele, porque a cama dele é essa daqui. E eu começava a profetizar. E em uma das nossas conversas, ele me confessou que ele não sabia o que era que acontecia, que todos os relacionamentos que ele tentava para ser sério não dava certo. Algo acontecia que a pessoa se afastava. Aí ele falou assim: eu lembro que uma vez eu peguei. Aí a vontade é responder, é Jesus. Aí E o ele meu joelho disse no assim: chão. eu lembro que uma vez eu peguei a tua Bíblia e tava lá as duas alianças, porque no começo, quando ele saiu, eu peguei a aliança dele, que ele tinha tirado, coloquei junto com a minha, botei na Bíblia. E ele falou: e eu vi lá um papel que tinha: Senhor, traz meu esposo restaurado para casa. Ele disse assim: Paula, tu orou. Eu acho que as tuas orações estão fazendo com que nenhuma mulher dê certo. Eu falei, não vai dar. Não vai dar nenhuma, porque a aliança que nós temos é eterna. Aí, e nesse dia, Dani, ele começou a falar. Aí ele começou a falar que ele não sabia o que era que acontecia, que quando ele tinha relação com outras, porque assim, ele nunca teve OM fixa. As que eles tentou, eu orava, orava, orava assim, eu não vai dar certo, eu não vou ser envergonhada. Eu não vou ser envergonhada. Porque a cidade é pequena. É o quê? 21 mil habitantes. Aí imagina, Todo mundo todo mundo conhece. sabe. Todo mundo se conhece, é meu parente. Aí Entendi. foi que aí também não deu certo. Aí ele falou que ele disse, Paula, eu não sei o que é que acontecia, que eu terminava de ter o ato sexual com a pessoa, eu sentia nojo. E eu orava para isso. Eu orava que ambos sentissem nojo um do outro. E eu começava a orar, Senhor, ele não vai fazer ninguém feliz. Ele não vai ser bênção
para ninguém. Ele vai ser sua maldição. Você tem noção do poder do profetizar? Você tem noção que a partir do momento que você começou a entender algumas estratégias que a gente foi ministrando na tua vida, do que precisava ser feito? Eu sou um testemunho disso, tá, Franci? Quando eu me relacionei com a outra pessoa, durante tipo, uns 5 meses, a gente só ficou no celular conversando. Depois de 5 meses, a gente disse, não, vamos se ver. Todas as vezes que nós marcávamos, estava tudo certo, algo imenso acontecia. Algo absurdo acontecia. Tipo, eu fui assaltada, ele foi assaltado, ele caiu de moto, levaram um caminhão da transportadora. Menina, era só desgraça. E aí aquilo baixava um pouco, a gente passava um tempinho conversando, quando marcava de novo. E eu quero deixar claro que o agendamento era para se relacionar sexualmente. Resumindo, eu não consegui nem isso. E haja o joelho do Daniel no chão, gastando rótula e clamando a Deus. É sobre isso. Esses dias eu estava estudando, que voltou à minha faculdade de teologia, acabaram as férias, eu me formo no fim desse ano. E o Senhor estava falando sobre o poder da palavra proferida. Você começou a proferir palavras, sementes em oração de Senhor, ele sinta nojo, que ela sinta nojo, mas não adianta eu fazer isso se eu não tiver uma fé convicta dentro de mim. A palavra de Deus vai dizer que a fé é aquilo que eu não vejo, mas eu creio que já aconteceu. Então, por exemplo, quando eu estou passando por alguma situação adversa, eu crio na minha mente uma imagem já com o meu milagre. Mesmo que esteja impossível, eu já crio. Senhor, vai acontecer dessa forma, eu creio, eu ligo nos céus. O que o mundo hoje apregoa como... Ai, Jesus... Ho'oponopono, Pinopô, sei lá, é uma seita aí que você fica falando mantras, eu consigo, eu sou próspero. O Senhor já falava na palavra, quem souber aí o nome desse negócio, é Ho'oponopô, Pinopô, sei lá, eu nem lembro o nome. O Senhor já fala na palavra, abre a boca, profetiza. Em Ezequiel, quando vai falar do Vale dos Ossos Secos, estava morto. Estava morto. E aí, ao estar morto, é a minha boca proferindo palavras de fé que vai trazer a vida. O profeta diz isso aí, Flavinha. Exatamente, não sei nem falar esse trem aí. Tá? Ho'oponopono, enfim, tá? Que fica falando frases de afirmação. Ei, a Bíblia está mandando você profetizar. Jesus já falava disso. O Senhor já falava disso há muito tempo. Então, é sobre isso, a gente ter foco em fé. E aí, a partir disso, Franci, em que momento a gente aparece na tua vida? Eu acho que... em que momento o Senhor nos faz cruzar? Aí, eu no Instagram, eu não sei se foi uma... Eu não sei se foi naqueles anúncios que aparece, né? Para seguir. Aí, eu lembro que eu botei para seguir e logo em seguida estava, acho que, abertas as inscrições para a turma 12. E eu mandei alguma mensagem. Aí eu disse, meu Deus, como eu vou pagar? Aí eu lembro que eu tinha o cartão e dava certinho. Eu parcelei em 12 vezes, deu certinho um ano. Justamente quando eu paguei a última parcela, foi o mês que ele voltou. Aí foi que a partir daí foi que eu comecei assim a acreditar a questão de que Deus poderia restaurar a minha vida para depois restaurar o meu casamento, a minha família. Porque assim, Dani, se a gente não entender isso aí, a gente vai rodar, desculpa, porque é uma luta espiritual muito grande. A gente tem que ver com esses olhos espirituais, porque se a gente for ver o carnal, a gente desiste na primeira facada que eles nos dão, porque
É muita dor, eu sofri muito, eu lembro que eu ficava de frente para o espelho, aí eu comecei outra estratégia. Eu esperava os meninos dormirem, eu ia para frente do meu espelho, era como se eu estivesse conversando com Deus. E eu chorava, chorava, chorava. Só que aí, Senhor, mas eu não sou assim. Senhor, eu quero me sentir amada, eu sei que tu me ama. E eu começava, aí através do curso, eu comecei a entender, a orar profetizando. Já vindo o meu milagre, eu comecei a agradecer, que eu não agradeci. Eu até falei com a Michelle, ela está até aqui, foi uma das minhas amigas que o curso me deu, que eu quero levar para o resto da vida. E, e eu começava a agradecer por um simples pacote de arroz que eu comprava. Eu agradecia a Deus e eu não fazia isso. Percebe? Ou seja, quem já agradeceu hoje, Justo. quem ainda não agradeceu, agradeça. Se vocês soubessem o poder do ato de agradecer, a gente muitas das vezes é ingrato, ingrato de verdade, porque uma área da nossa vida não está bem, a gente não consegue enxergar todas as outras que o Senhor vem operando milagres diários. Então, uma das coisas que vai ser retomado agora para a turma 17 é o agradecimento diário. É você todos os dias dizer: olha, Senhor, muito obrigado. Obrigado por acordar. Obrigado pela minha casa. Obrigado pelos meus filhos. Obrigado pelo quilo de arroz que tem no meu celeiro. Obrigado pelo trabalho. Obrigado pela provisão. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela vida dos meus. É sobre isso. Se eu não sou grato com aquilo que eu já tenho, como o Senhor pode me abençoar por aquilo que eu ainda não recebi? E aí o exercício da gratidão é algo que ele quebra muros, ele destrói correntes. E aí, a partir desse momento que você começou a agradecer, começou a ir para o colo de Jesus, que eu digo para vocês, ó, tem dias, esses dias eu tive os dias difíceis, e aí teve uma hora assim que eu me percebi, eu disse: Senhor, eu tô aqui deitadinha no teu colo. Quantas vezes eu digo para as pessoas que passam pela minha vida e eu ministro, eu digo: vai deitar no colo de Jesus, não tem lugar melhor do que o colo do Senhor no momento da adversidade. E aí, em que momento esse jogo começa a virar? No momento assim que teve aquele desafio da carta, só que como ele trabalha em outra cidade e ele fica a maior parte do tempo fora, o que eu fiz? Eu escrevi a carta, mas eu li, mandei um áudio para ele. Eu lembro que na viagem ele até comentou, ele falou assim: eu não sei o que foi que quebrou, que se quebrou entre nós, que eu ouvi aquela carta que tu mandou, mas eu não senti nada. Aí ele falou assim: Franci Paula, se eu voltar um dia, pode ter certeza que é só Deus, é por Deus. Porque por mim mesmo. Ah, eu disse também, eu disse pro Daniel, só se Jesus descer na terra e vir falar comigo rapidinho. Jesus veio, né? Eu adoro esses que dizem assim, só se Deus quiser. Ou pior, quando diz assim, nem Deus vai me obrigar. É esse mesmo que Jesus vai catar lá na curva, Aí, bonitinho. outra coisa também que eu aprendi, na verdade, na turma 12 foi que amar é uma escolha. E eu sempre falava isso para ele: Clébson, eu escolho te amar todos os dias da minha vida. Aí eu lembro que na segunda tentativa dele, que ele cogitou voltar para casa, ele disse assim: já que tu fala que amar é uma escolha, eu escolho te amar, então eu vou voltar. Só que não era ainda a volta, porque ele desistiu. Aí eu comecei a falar, acho que eu não falei, foi para Michele, não, mas eu falei para outra minha parceira de oração, que ela não é da turma. Mas aí todo mundo ficou feliz pelas mensagens que ele mandou, que ele queria voltar para casa, e que ele queria criar os nossos filhos e que ele queria conhecer essa nova Franci Paula. Só que aí, mais uma vez, eu caí do cavalo. Não era volta e foi sofrimento de novo, porque a gente começa aquela questão não criar expectativas. E a gente começa a criar expectativa, a gente começa a fazer mil planos,
Aí, assim, não é uma coisa natural, como está sendo agora. É tipo uma coisa forçada, você querer agradar, você querer estar ali querendo mostrar que você mudou, e não é assim. Aí foi que depois dessa carta, aí teve as fotos, o desafio de mandar as fotos, eu mandei. Aí foi que. Só que assim, Dani, às vezes a gente pensa que não está acontecendo nada, mas está acontecendo. A gente só vai saber, infelizmente, a gente só vai saber que está acontecendo depois que eles voltam. Que a gente vai ver que cada oração. Olha só, é importante. Foi respondido. É importante o que você está falando, Franci. Vou de novo pausar você rapidinho. Nessas 16 edições da turma, amanhã começa a 17ª, o que eu ouço muito e de maneira diária? Às vezes a pessoa não liga ou diz assim, vira a página, vai viver a vida. Mas quando a volta acontece, essa pessoa começa a falar coisas que você orou por cada uma delas. O exemplo do você não vai conseguir dormir, o leito conjugal é imaculado, o único lugar que você vai dormir é na minha cama, na nossa cama. Ou quando você manda a foto e diz assim, sinto falta desse dia, num primeiro momento aquela pessoa faz caso nenhum, ou às vezes até briga. Mas aquela semente foi plantada. É isso que a gente precisa ter os olhos abertos, olhos que enxergam pela fé. Não, ninguém planta uma semente hoje e colhe os frutos dela no mesmo dia. Quando a gente diz, tome essa ação, é porque ali vai ser lançada uma semente e a gente vai orar em cima dessa semente. Quando o outro retorna, ele vai te dizer, aquela foto falou muito comigo, aquilo mexeu comigo, eu não tinha forças para voltar, mas aquilo ficou latejando no meu peito. Ou aquela frase que você usou na carta, aquilo mexeu comigo e fez com que eu parasse para pensar. E quando eu vi, eu estava de volta outra vez. Mas levou um tempo entre o dia do envio até você colher. E é isso que nós precisamos entender. O que você está vivendo hoje são frutos de sementes lançadas. E é nesse momento que nós precisamos aprender a lançar novas sementes. Nenhuma colheita é eterna, seja ela boa ou ela ruim. Mas a partir do momento que eu aprendo a lançar boas sementes, eu vou ter boas colheitas constantemente. Então, não se preocupe o que o outro vai pensar num primeiro momento. Mande sem nenhuma expectativa. Eu sei que é difícil, mas faça. Vamos lá? Imagina, tenta se colocar na cena. Quando Moisés está na frente do mar, Faraó com seu exército atrás dele. Na frente ele viu o mar, o povo morre afogado. Atrás ele via Faraó com seu exército, o povo morre pelo exército. E o que eu faço agora? O que o Senhor diz para ele? Por que você está me chamando? Eu não te dei autoridade. Hoje a gente não tem um cajado de madeira como o de Moisés, mas a autoridade é dada a partir do momento que a identidade de Cristo está em mim. E aí o Senhor diz assim, eu não te dei autoridade, o que ele faz? Ele pega, bate com o cajado no mar e o mar vai se abrir. Na nossa vida acontece da mesma forma. Se você se reveste da autoridade de Deus, pode vir Faraó no pescoço e o mar na frente. Com a tua autoridade, o mar vai se abrir, você vai passar em pés enxutos. Mas só vive isso quem tem convicção das coisas dos céus. Como a Franci falou, levou um ano. Aqui ninguém está botando régua no prazo de ninguém, mas levou um ano para que ela estivesse pronta para que isso acontecesse. Por várias vezes o marido dela ensaiou de voltar e isso não acontecia. O que acontece na maioria das vezes? Quando a gente se sente frustrada, a gente diz, não quero mais saber disso aqui não. Vira as costas e cai no mundão aberto. Não é fácil você receber um não e ainda permanecer. Olhem só. A palavra é o nosso escudo. Ela é a nossa faca, é a nossa espada. A fé é o nosso escudo. Se eu conheço a palavra, eu preciso me comportar como quem a conhece e a vive. A luta vai vir.
Vai haver expectativa, algumas vezes essa expectativa vai ser frustrada, mas eu não posso abrir mão daquilo que Deus me prometeu. Por exemplo, hoje eu disse para o Daniel, a gente está passando por uma situação e eu disse assim para ele, amanhã vai voltar tudo como era antes. Ele, ai meu Deus, eu digo, vai, sabe por quê? Porque eu não vou perder a esperança. Amanhã eu vou me levantar cedo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Eu já estou pensando, Jesus, dá-me graça, mas eu vou fazer. Ou seja, nem sempre vai ser aquilo que nós gostaríamos de fazer, mas sempre vai ser aquilo que eu preciso fazer. E perseverar, eu preciso fazer. Ter fé, eu preciso ter. Enxergar com olhos de fé, eu também preciso aprender. E é nesse lugar que a gente tenta incentivar vocês e edificar na vida de vocês. Não é aleatório quando eu digo que a minha vida com o Daniel é um milagre. Eu estou nas últimas páginas do livro e eu olho para trás e digo assim, Senhor, quantas coisas ruins aconteceram até que desse certo. A culpa é de Deus? Não. É porque é dois cabeça dura, dois que se viraram contra o Senhor e colheram sementes ruins, frutos de sementes ruins. Foi necessário que a gente fosse moldado, quebrado, para nós chegarmos até aqui. A vida tá ganha, não, que aqui ninguém é crente Disney para dizer que a vida não tem nada mais que não precise ser transformado. Não, eu mesma estou dizendo, a gente está passando por uma situação bem delicada. Mas eu sei que o Senhor não perdeu o controle, que Ele continua com o controle das nossas vidas. E é a partir disso que o testemunho da Franci Paula está se baseando. Por várias vezes ela se sentiu frustrada, mas ela permaneceu. Não é sobre todos os dias, que legal, tô frustrada. Não, tem dias que a gente tá murchinho. A gente não diz que tá triste, não, que a gente não dá essa moral para Satanás. Tô umas murchinhas. Mas eu pego, choro que eu preciso chorar, enxugo as lágrimas e digo, vambora, Jesus, tô eu aqui de novo. É sobre nunca abrir mão do seu milagre. A promessa é para todos. Para todos. Recebê-la é para aqueles que perseveram até o fim. E aí, a partir desse outro momento que as coisas começam a caminhar, ele diz que vai voltar, ele não volta. E Aí mais acontece? eu comecei a entender que eu precisava seguir a minha vida. Porque, tipo, eu parei tudo. Eu parei, eu fiquei entre quatro paredes dentro de casa, eu não trabalhava, porque ele era o maior provedor da casa, né? Era ele. Aí a gente tinha uma loja, a loja ela fechou e eu comecei a. Aí foi que Deus me deu uma estratégia para mim fazer um bazar. Fiz esse bazar com nenhum centavo. Eu lembro que eu tinha 82 centavos na conta. Em menos de 15 dias eu estava com 2.000 e alguma coisa. Aí, e detalhe, aí foi que eu recebi uma mensagem que ele viu várias pessoas compartilhando o flyer de divulgação do bazar. E eu recebi uma mensagem dele falando que ele estava orgulhoso. E ele não postava, ele não postava. Eu ainda mandei para ele, mas ele não postava. Aí eu lembro que eu usei bem assim essa fala, eu botei bem assim, a loja é nossa, é um projeto nosso. Foi Deus que nos deu. Aí ele falou, não, a loja é sua, a casa é sua. Ele sempre usava essa expressão, que a casa não era dele, mas eu sempre fazia questão de falar, a casa é nossa, nós somos a tua família. Aí, Dani, foi que eu ainda emprestei o dinheiro para ele. Eu só emprestei porque eu lembro que eu falei com a Michelle. Eu disse, Michelle, eu vou emprestar, porque eu não tô trabalhando, então eu não posso dar. E assim, por isso é que é o servir com amor, porque não é fácil, Dani. Eu emprestei para ele fazer o aniversário dele e ele convidou todo mundo e não me convidou. Aí eu fiquei triste, entendeu? Eu fiquei assim, e eu lembro que quando eu questionei, aí eu fui questionar, depois que passou eu questionei, por que que tu não me convidou? Ele falou, lá não era lugar para ti. Porque ele é assim, eu ia muito para casa eu ia muito com os meus filhos para casa da mãe dele, tipo, com almoço, mas ele não, ele tinha vergonha de saber que, assim, de outras pessoas saber que eu estava perto dele.
para ninguém saber que a gente ainda tinha contato, ele sentia, ele ficava com vergonha. Aí nesse aniversário aí eu falei pra ele, aí eu começava, mas tu convidou fulana, porque tu já ficou com fulana, tu convidou não sei quem. E é outra coisa que eu não aconselho ninguém, não adianta a gente, e eu me comparava muito. Eu começava a fuçar redes sociais das que eu sabia que ele tinha, ele teve envolvimento. Aí eu começava a me comparar e eu chegava até a falar pra ele, tu valoriza fulana mais do que eu. Fulana que todo mundo fica e não sei o quê. E você sabe que isso é você trazer o problema para uma relação que está adoecida. Você quer vencer nesse propósito? Não fala da outra pessoa, não. Por que a gente vai dar palco para Satanás? Mas nem morto. Finja a paisagem. Com ele, você vai falar para o Senhor, Senhor, levanta os pés, cura essa mulher, que ela seja resgatada por ti, e ela se relacione com um homem solteiro, disponível. Você ora pela vida dela, pela alma dela, para ela não ir para o inferno. Mas você não vai ficar papapá no ouvido dele, não, porque é só o que Satanás quer. Satanás quer sentar na primeira fila, armar o palco e bater palma para tua desgraça. Com o seu cônjuge, você não fala da outra pessoa. Você finge loucura. Davi, para se livrar da morte, ele vai para dentro do arraial do inimigo, dos filisteus, e se finge de louco. Tem momentos da nossa trajetória que a gente precisa se fingir de maluco. Você não fala, não. Outra coisa, ir para a rede social, para o celular, para saber se é alta, se é magra, se é gorda, se é bonita, se é feia, se é rica, se é pobre, se viajou, se não viajou. Gente, isso é alto flagelo. É como se você estivesse pegando, eu vou usar até uma analogia bem drástica para que você tenha noção do que você está fazendo consigo mesmo. É como se você pegasse seu pulso e pegasse uma faca, um estilete e ficasse cortando e se ver sangrar. O que você precisar saber, não se preocupe. Deus vai trazer na sua mão. A notícia vai chegar até você. Quanto mais você ficar recorrendo, virando detetive particular, FBI, pior é a situação. Pior vai ficando o enredo. Então não faça isso, tá? Finge paisagem. A pessoa tá mentindo para você e você tá olhando assim, Jesus, trata dela. Trata dela, trata do caráter dela. Senhor, traz o entendimento. A gente precisa ser inteligentes. E aqui é sobre inteligência emocional mesmo. Para que eu vou ficar me autoflagelando? Porque quanto mais dor eu tiver, menos força eu tenho para orar. E aí, quando você entendeu que você não podia mais fazer isso, o que acontece? Eu deixei, aí foi o momento que eu deixei Deus realmente tomar o controle da situação, porque eu falava, Senhor, está nas tuas mãos, mas eu ia lá e fazia com as minhas. Aí foi que eu comecei. Aí em setembro eu tive uma proposta de emprego para trabalhar em uma cidade que tem mais ou menos, acho que uns 21 quilômetros da minha. Também não falar, assim, eu passei a não compartilhar mais as coisas com ele, porque antes a primeira pessoa que eu queria compartilhar era com ele. Só que eu só recebia repúdio, porque me doía tanto quando ele mandava mensagem assim, bom dia, é aquela mensagem seca, bom dia, cadê os meus pretinhos? Ou bom dia, cadê os meus pacotinhos? Como eles estão? Ele nunca perguntava como você está. Aí eu, afrontosa, ainda respondia assim, eles estão bem. Aí ele só colocava amém, pronto. E todas as vezes que ele vinha buscar eles para passear, e eu olhava no status, aquilo ali me doía tanto, mas aí quando eu aprendi a profetizar, eu olhava a imagem, eu tirava o print e orava. Senhor, tá faltando uma pessoa aí nessa foto. Em nome de Jesus vai estar nós quatro. Porque aí eu olhava para os meus filhos, Dani, dormindo, eu falava, Senhor, e o sonho dele sempre foi ser pai. Então, eu sei que vai chegar o dia que o Senhor vai colocar esse desejo no coração dele voltar a ocupar o papel dele.
Aí foi que eu comecei a viver. Não a viver a sair perdida, mas a viver na dependência de Deus. Porque através do manual e através da turma 12 que eu comecei a aprender a profetizar, comecei a agradecer por um simples quilo de arroz que colocava na minha mesa. Eu orava, eu abria o meu armário, Senhor, eu só tenho isso, mas o Senhor vai providenciar, o Senhor vai prover. Eu lembro que eu tive duas contas de energia e vinha um aviso de corte. Senhor, eu não tenho um centavo na conta, mas o Senhor vai prover. E Deus, assim, a gente começa a ver nos mínimos detalhes que Deus, E Deus começa a mandar que ele não nos abandona nunca. diário. Só que às vezes a gente está tão focado no que o nosso esposo estão fazendo que a gente esquece que Deus está ali. É como se a nossa vida fosse voltada só para Ele. E não é. Aí, a partir do momento que eu entendi que eu poderia viver sem Ele, eu não posso viver sem Deus. Aí as coisas começaram a dar certo. Foi que abriu essa porta de emprego, eu comecei a trabalhar, foi que eu comecei a planejar, a fazer planos, mudanças na minha casa. Eu já começava a profetizar. Eu lembro que eu tinha uma geladeira que véia, 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 eu já profetizava, eu já imaginava que eu queria. Eu começava a pesquisar, Senhor, o Senhor vai me dar. E Deus me deu. Eu lembro que a Michelle disse que ela aprendeu isso comigo, que a questão de agradecer pelas mínimas coisas, porque às vezes nós somos tão ingratos. A gente tem tudo, mas porque o marido não tá na casa, o mundo desaba. E não é isso, não. O principal é a gente ter Deus e ter saúde. Porque tendo isso, as demais coisas ele vai acrescentando no tempo dele. Outra coisa que eu quero deixar aqui falar para todos é a questão do tempo. Eu lembro no começo, eu ficava vendo, 26 de setembro, aí era outubro, hoje está com um mês. Eita, hoje fez um ano, hoje fez 2 anos. Então eu ficava muito ligada nisso. Ele não vai voltar, ele não vai voltar. E a volta foi no de repente. Eu nem imaginava, eu nem chorei, nem chorei. Que das outras vezes eu criava aquelas. Olha só, falando do de repente, olha só, falando no de repente, o de repente acontece para nós, porque a gente conjectura tantas coisas, a gente imagina tantas vezes, como será que Deus vai fazer? Poxa, mas isso é impossível, só um milagre. Mas como é que será que o Senhor vai criar uma situação? Mas eu não vejo como é que pode ser criada essa situação. E aí, de repente de Deus acontece. Só que não existe de repente. Você foi plantando sementes, 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 sementes. E chegou o dia delas florescerem. Chegou o dia da colheita. E aí o Senhor diz, é hoje. E você se assusta porque você fica pensando, meu Deus, mas por que aconteceu? Eu nem estava esperando. Não, você plantou isso, você regou isso com as suas lágrimas, você nutriu isso com as suas orações. Chegou a hora da colheita. Hoje eu olho para minha história, eu de repente de Deus, o Senhor, como eu queria ver Jesus na terra, Jesus disse assim, pera lá, que eu vou tocar naquilo que tu amas. E aí tu vai ver eu falar contigo face a face. O Senhor tocou na vida do meu pai. Eu, por muito pouco, não perdi o meu pai. E ele sabe que o meu pai é algo que eu amo muito. Hoje, não mais do que a Deus. Hoje, o meu altar é todo organizadinho, todo bonitinho. E ali foi o de repente de Deus, porque todo mundo foi embora. E ficou só o Daniel do meu lado. Foi a partir daquela... No meu caso, o Senhor teve que me parar mesmo, porque eu parecia um trem desgovernado. Aí Jesus disse assim, tu vai parar? Pera lá que tu vai já parar. Vou já te pegar na curva, bonita. E foi desse jeito. Mas, às vezes, o cônjuge bate na tua porta sem que você espere. No de repente, ele te manda uma mensagem e diz assim, deixa eu conversar contigo. Eu tive uma aluna lá atrás, na turma 3,
E foi logo no princípio do ministério, então era eu e eu. Era uma eu que não era, eu não tinha ajuda da Renata e o Daniel trabalhava em 2 turnos também. E eu lembro que numa manhã bem cedinho, ela mandou mensagem: Dani, meu marido tá voltando para casa. Ele tinha ido para outro estado com a amante, tinha se divorciado, tinha inclusive feito um contrato de união estável com a famosa OM. E num dia qualquer, no de repente de Deus, ele mandou mensagem e disse assim: tô voltando. Essa casa ainda é minha. Ela não acreditou, ele repudiava ela de todas as formas. Ele postava nas redes. A Maria Divina, ele trouxe até o cachorro de volta, é verdade. O violão e o cachorro, é verdade. Testemunho da Divina. E como eram umas 10 horas de viagem, ela ficou pensando: cara, ele vai se arrepender no meio do caminho. E 1000 coisas passaram aí. Ela: não, pera lá. Aí ela me mandou uma mensagem: Dani, ora comigo. Eu digo: prontamente, vamos orar. E quando terminou o dia, ele chegou. Claro que eles tiveram todas aquelas coisas da reconexão, mas o de repente de Deus chegou. O de repente de Deus bateu na porta. Aconteceu. Mas isso acontece para quem se prepara. De novo, a promessa é para todos. A promessa não é para A, para B, para C ou para D. Ela é para todos. Mas só receberá ela, só entrará em Canaã aquele que perseverar até o fim. Eram 12 tribos, só 2 entraram. 10 morreram no deserto. Não seja aquele que vai morrer. As 2 tribos que entraram, que foi a de Josué e a de Caleb, elas entraram porque elas enxergaram com olhos de fé. Olharam para a terra, manava leite e mel, era a promessa do Senhor. Mas haviam gigantes ainda a serem combatidos. Diferentemente das outras 10 tribos, elas olharam e disseram: o Senhor que nos trouxe até aqui é o mesmo que vai expulsar esses gigantes. É o mesmo que vai nos entregar a vitória. É sobre isso. Quando o cônjuge volta, é o momento que você está vendo a terra, sabe da promessa, crê na promessa, mas ainda tem problemas para resolver. E eu preciso, nessa hora, ter uma fé ainda maior para dizer: ok, cheguei. O milagre me alcançou, mas agora eu preciso derrotar os últimos inimigos e me manter de pé e perseverante. E é o que eu vejo que as pessoas acabam e aí morrem no deserto e começa aquela história: ah, mas nem todo casamento foi restaurado. É, realmente não foi. Esse daí faz parte das 10 tribos que morreu no deserto, porque não perseverou até o final. Promessa para todo mundo. Antes de eu continuar com a França, alguém perguntou sobre a criança e a outra pessoa. Olha só, preserve a criança. Tá? Alguém perguntou: ah, mas se eu ver a amante com a minha filha, alguma coisa assim, uma pergunta que passou aqui. Preserve a criança. Por que você vai fazer confusão, briga, gritaria na frente de uma criança? Você acha que isso vai ser bom para a mente e para a cabecinha dela? É muito mais egoísmo nosso pensar: ah, mas ela vai ficar triste porque está vendo o pai com outra pessoa. Verdade. Mas o estrago vai ser muito maior se você arrumar uma confusão na frente dela e para, te acerta, gritaria. Não. Depois você conversa com o seu marido e diz: olha, eu não acho saudável. Viva a sua vida, faça o que você quiser, mas preserva o nosso filho. Eu não faria nenhum barraco. Eu me levantaria do lugar e eu iria embora, preservando a sanidade mental do meu filho, da minha filha. Amém? E para quem perguntou quando começa a turma 17, começa amanhã. Mas vamos lá. E aí, em que momento ele volta? A gente vai falar agora da volta, Franci, como tem sido Aí essa no dia volta. 31 de dezembro, ele... Não, primeiro eu só quero contar rapidinho do Natal. Aí ele passou o Natal aqui na cidade e convidou que era pra gente ir lá pra casa dos pais dele. E detalhe, esse tempo todo a gente ainda tendo relação. Mas aquela mesmo sistema. Vinha, ficava, aí só que agora ele já ficava, ele já não saía mais nas madrugadas. Ele já tomava o café, aí eu já preparava a mesa, aí já sentava com nós 4, fazia oração.
mandava o meu filho mais velho fazer. E quando você falou aí sobre preservar a criança, o Espírito Santo me lembrou o que o meu filho fazia. Logo no começo, a gente orava junto e ele começava a falar. Na oração, ele dizia assim: Papai do céu, já era uma oração gravada. Papai do céu, traz o meu pai de volta para casa. Nós somos uma família. Aquilo ali já me doía tanto. E teve um dia que eu estava mesmo, eu disse: hoje eu não quero mais, eu desisto. E eu falei para ele: a partir de hoje, meu filho, não vai mais orar pedindo para o teu pai voltar para casa. Aí ele virou assim para mim e falou: Mãe, você pode desistir, agora eu não vou desistir. Aquilo ali me quebrou. Senhor, até a criança dá Aquilo acorda, ali me quebrou. Aí eu questionei, eu falei assim para ele: Adrian, quando você vai dormir com o seu pai e você vai orar, você fala isso? Ele disse: eu não posso falar. E ele tem só 7 anos. Ele falou assim: eu não posso falar isso, meu pai não pode saber. Ele só vai saber disso quando Deus trazer ele de volta. Aí eu vou falar. Aí, Dani, dia 31 a gente Não, aí teve Natal. Aí ele sempre assim, ele sempre foi uma pessoa família, gosta de reunir, fazer churrasco. Aí Natal, ele disse que era pra gente ir pra lá. Aí eu fiquei um pouquinho aqui com os meus irmãos, com os meus pais, os meus filhos. Aí eu fui para lá com os meninos. Quando eu cheguei lá, aquilo ali me doeu, ele sozinho. A família dele, os pais, os irmãos, tinham ido para casa de um parente para ceia para lá e ele ficou só. E eu virei assim para ele e falei, disse assim: tu viu? Tu tá vendo ao teu redor os únicos que estão do teu lado? Aí ele, para não ficar por baixo, porque ele era muito orgulhoso, orgulhoso, orgulhoso. Ele nunca admitia que ele estava errado, ele nunca admitia que a decisão que ele tomou foi a errada, sempre era eu a errada. Aí ele disse assim: não, mas eu não queria ir mesmo, eu gosto mesmo de ficar sozinho. Aí, uma Daniela da vida, né? justamente. Aí tá bom. Aí ficamos lá, ele até dormiu lá, e no outro dia fizemos um almoço lá, todo mundo em família. Aí depois viemos embora. Só que todas as vezes que acontecia isso, eu ficava tão triste porque parece que eu deixava algo, um pedaço. Eu vinha com os meninos, aí ele ficava. Aquilo ali me doía tanto, que quando eu chegava em casa, parece que a casa estava vazia. Aí foi que ele viajou para passar ano novo na capital da cidade que a gente mora, fazendo mil planos que ia passar na praia e não sei o que e tal. E eu, bora na madrugada. Desci as madrugadas. Aí ele foi. Eu lembro que nesse dia eu fiz uma lasanha para mim e os meninos. Aí ele fez uma chamada de vídeo antes da meia-noite e perguntou. Eu disse: a gente estava aqui comendo uma lasanha. E ele nunca falava o que ele estava fazendo. Aí depois que ele disse que sabe o que ele comeu nesse dia? Ovo frito. E viu a lasanha. Mas o plano que ele fez, né? Não era o plano de Deus. O que aconteceu? Aí a história lá do tal do livre-arbítrio, que a Bíblia inteira não fala dele nem de maneira clara e nem sinônima. Os planos dele era estar na praia curtindo o Réveillon. Aí Jesus disse: ai, deixa que eu vou te pegar na curva. Você vai estar em casa. Desejou um feliz ano novo. Só que isso, dessa questão do ovo frito, eu fui saber já no outro dia. Aí ele desejou feliz ano novo, aí fez a chamada de vídeo para falar com os meninos. Aí tá bom. Aí eu esperei da meia-noite, fui orar com os meninos e depois eu fui orar. E nesse dia eu fiz uma oração, eu nunca tinha feito uma oração desse jeito e falei pro Senhor que eu não queria mais viver o ano de 2023 da forma como eu vivi 2022. Que eu não iria mais aceitar ele na condição que estava, porque eu era esposa. E eu falei para ele, depois eu mandei uma mensagem e falei para ele que o ano de 2023 seria diferente, que eu ia seguir a minha vida. Aí foi que ele usou bem assim uma mensagem, ele botou bem assim: se eu te procurar em 2023, vai ser para vários anos, não vai ser só para
para ter relação. Aí fui dormir. Quando eu acordei 6 horas, tem uma mensagem dele 3 horas da manhã que ele mandou. E eu desliguei o Wi-Fi. Aí tinha bem assim, 2023 só vai dar nós. Aí, pela mensagem, eu já deduzi, tá bêbado. Não respondi, só visualizei. Eu disse, aí eu comecei, porque assim, a gente acaba de tanto, usando essa expressão, de tanto você pegar na cara, criar expectativa, quando acontece, você acaba, não acredito, eu não acreditei. Aí ele disse assim, aí depois eu esperei passar umas horas, eu mandei mensagem, perguntei assim, por que que ele tinha falado aquilo? Aí ele disse que ele tinha pensado muito, que todas as vezes que ele saía, ia para os lugares, ele pensava muito, ele refletia sobre a vida dele. E que ele queria que eu ajudasse ele a ter controle nas finanças. Aí ele começou a falar, eu lembro que eu usei, achei tão bonito ele usar uma expressão bem assim, que tudo que acontecesse, tudo que ele fosse me falar era para ficar só entre eu, ele e Deus. E que era para e que no começo a gente ia passar um aperto, mas que depois ia tudo se resolver. Só que até então eu não, e eu só que assim, eu acreditando, mas desacreditando. E não falei pela primeira vez, eu fiquei em silêncio, não falei pra ninguém, ninguém, ninguém. Aí tem uma irmã dele, e aí ele disse assim que aí ele vinha para cá 3 horas da manhã, foi o horário que ele pegou, ele ia pegar a estrada para vir. São 240 quilômetros. Aí o carro pregou. Aí ele disse assim: é só eu pensar em voltar para casa. E já era já Satanás já colocando setas na mente dele. Ele é só eu pensar em voltar para casa, acontece isso. Meu ano já começou ruim. Tô na estrada com o carro no prego desde as 5 da manhã. Eu queria ir para aí passar o primeiro dia do ano com vocês. Aí eu falei, não te preocupa. Nós teremos vários dias o ano todo para passarmos juntos. E não fala que o que 2023 começou ruim. Só o fato de você estar com saúde é motivo de agradecer. Aí também aí eu continuei a minha vida, não falei também para ele. Aí ele começava tipo usar a expressão, eu tô com saudade. Aí começava fazer vários planos e eu, tá bom. Só que eu não estava acreditando. Na verdade era essa. E lá na casa onde ele estava, no apartamento, estava a irmã dele. E essa irmã dele, no começo, ela é evangélica. Ela me ajudou muito em oração. Só que assim, muitas vezes as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, elas desistem pelo fato de ver a situação. O tempo passar e a situação não melhorar. E aí chega o momento, Franci, que eu até coloquei um vídeo esses dias, que resta nós e o Senhor. Todos nós vamos passar por esse momento no deserto, tá, Franci? Que o Senhor estreita de tal forma que fica só nós e Ele. É um momento da dependência total. Você olha para um lado e para o outro, todo mundo com raras exceções, as pessoas dizem para você, desiste, vai ver sua vida, você é jovem, você é bonita, nananã. Porque Satanás também não é criativo, ele vai usar a boca das pessoas sempre para dizer as mesmas coisas. E aí é aquele momento da caverna. Somos nós e o Senhor, não tem mais ninguém. É o momento que Ele vai nos alimentar, Ele vai nos suprir, Ele vai ser suficiente. E é quando a gente entende que é Ele realmente, efetivamente suficiente para nós. E aí ele estava com essa irmã que aí eu lembro que na época Deus usou ela. E falou, né, que ele iria voltar, mas que primeiro ele teria que arrumar a casa. E aí eu questionei ela, eu falei bem assim, você tá aí, ela falou assim, desiste, ele não vai mais voltar. Aí eu questionei ela, eu disse, mas Deus te usou para falar para mim. Aí isso foi logo no comecinho, quando eu tava, acho que com 2 meses que eu tinha me convertido. Aí pensa, uma pessoa convertida por pouquinho tempo, ouvir isso de alguém que Deus usou e falar para você desistir, aí eu costumava falar que eu não prestava nem para desistir, porque eu falava assim, hoje eu desisto,
Aí à noite eu já estava lá orando, eu pegava a certidão de casamento, eu lia, eu lembrava o dia, e eu falava, Senhor, ele é meu. Senhor, a aliança que fizemos no altar é para sempre. E, sabe? Então, Deus sempre colocava esse desejo no meu coração para não desistir. Aí até o momento que eu entendi, como você falou, que era só eu e Deus, e mais ninguém. Aí foi que Deus colocou a Michelle, colocou a Luzi, que foram assim canais de bênçãos, porque quando você tem alguém que te ajuda e só vai e te ajuda nessa caminhada, o fardo ele fica mais leve, porque muitas vezes eu mandava áudio desesperado para a Michelle, para a Luzi e falava eu não quero mais, olha aqui onde ele está. E elas vinham assim, porque na hora eu não estava vendo com os olhos espirituais. E elas estavam, e elas me alertavam a isso. É a hora que eu preciso de Josué e Caleb para acessar a minha Canaã, tá? Na primeira live desse ano, eu disse assim, a primeira coisa que você vai fazer esse ano, pelo nome de Jesus, é sair de tudo quanto é grupo que é só murmuração. Porque quando a gente anda com pessoas murmuradoras, nós nos tornamos. E se tem uma coisa que afasta a presença do Senhor de nós, é a murmuração. E pessoas que não estão no mesmo propósito que você. Pessoas que não estão compartilhando do mesmo objetivo com você. A gente precisa andar com pessoas que compartilham do mesmo propósito. Ou seja, porque a palavra de Deus diz que é melhor que sejam dois do que um. Porque se um cansar e cair, o outro estende a mão e levanta. Nem todos os dias a gente acorda dizendo, vamos lutar. Tem dias que a gente acorda murchinho e diz assim, eu não consigo, eu tô cansada, eu não aguento mais. E aí você tem um amigo. A palavra de Deus diz que no momento da angústia, um amigo é mais que um irmão. Então é esse o lugar. Para que eu vou ter 17 trilhões de grupos, que é grupos de WhatsApp, Telegram, YouTube, Instagram, só para murmurar? Não, irmã. É ano de limpeza, é ano de poda. E aqui eu não estou falando sobre a página A, B ou C ou D, tá? Vamos ter maturidade e entendimento. Eu estou falando que consuma, ande com aquilo que te edifica, que diz para você, não, você vai dar conta. Você não vai desistir, você vai conseguir, vambora. Aí no outro dia sou eu que tô mais murchinha. E aquela pessoa que eu peguei e falei que eu estava cansada, ela vai dizer para mim, não, você me deu ânimo, então vamos, eu vou orar junto com você, você não vai desistir. Não é sobre a gente não temer e achar que não vai acontecer de novo. Ninguém aqui está numa bolha. São pessoas reais, verdadeiras, de carne e osso, que possuem sentimentos. Eu preciso buscar pessoas que andem comigo e não pessoas que vão me freando. Você não vai conseguir. Não, olha, quer ver? Quem quer desistir não manda alarde. Desiste. Quem quer desistir não vai ficar, sabe, levando o outro para abraçar o cão. Eu costumo dizer, ninguém quer ir para o inferno sozinho. Todo mundo quer levar uma companhia consigo. Então, você não está bem, para que você vai chegar no grupo e dizer, gente, olha, eu quero dizer para vocês que eu vou desistir e... Meu bem, você quer desistir? Tudo bem. Mas por que eu vou botar pá de cal na fé do outro? Não faça isso. Então, ande com quem tem o mesmo propósito que você. Haverão dias que a outra pessoa vai estar mais forte que você e haverão dias que você vai estar mais forte do que ela. Mas em todos os dias vocês andam em unidade, em união. Amém? E para quem está perguntando, sim, são pessoas que são, na realidade, dentro do grupo, viram famílias, tá? Viram o que a palavra diz. Amigos que se tornam mais do que irmãos. Eu mesma, aqui em Fortaleza, fui abraçada, fui acolhida por 2 ex-alunas. Hoje a gente tem um grupo de oração, a gente se reúne, nós começamos a fazer o estudo da palavra presencial, porque estão no mesmo objetivo que nós. Aí, continuando a volta, ele veio, quando ele veio de lá, da cidade onde ele estava, ele já veio direto para cá.
Aí também não falei pra ninguém, nem pra minha mãe, que a casa da minha mãe é do lado, não falei pra ninguém. Ele chegou por volta, ele só disse assim: faz jantar pra mim, deixa meu jantar. Aí eu preparei, deixei. Aí ele chegou, era quase meia-noite de viagem, já com as coisas dele que estava lá no apartamento. Só que até então eu ainda não acreditava. Não acreditava. Aí ele ficou, nisso que ele ficou, ele disse assim. Aí depois aí amanheceu, eu preparei o café, preparei a mesa e saí para trabalhar. Aí ele disse assim que ele ia pegar as coisas dele lá da casa da mãe dele. Não, mito, sobre a aliança. Ele lá, ele disse assim, quando eu falei bem assim, tu tá falando sério? Porque das outras vezes você falou que ia voltar e não voltou. E eu criei expectativa. E agora, porque ele disse assim, mas tu tá diferente. Eu digo, não é diferente, eu estou me blindando para mim não sofrer como foi das outras vezes. Aí ele disse assim, quando eu chegar, você vai ver algo em mim que agora é para valer. Aí nessa hora eu pensei logo, é a aliança. E assim, Dani, eu orava tanto nessas alianças, eu olhava para o meu dedo, eu sentia tanta falta da minha aliança. Eu pegava a aliança e eu dizia, Senhor, quando eu vou colocar essa aliança de volta no meu dedo? Aí eu via ela sozinha. E detalhe, na viagem ele disse que ele tinha vendido a aliança dele. Eu perguntei. Ele falou, eu vendi. Eu falei, por que que tu vendeu? Ele disse, não vai fazer mais diferença nenhuma na minha vida. Aí eu botei, tá bom, eu vou vender a minha. Mas eu não vendi. A minha. Aí ele. Aí tá bom. Aí só que ele disse, mas o que é que tu vai. O que é que eu vou ver? Qual é a surpresa? Ele disse, tá no interior. Quando eu chegar, tu vai ver. Aí foi que ele chegou, aí no outro dia eu fui trabalhar, ele pega e me manda a foto. Ele já da mão dele com a aliança dele, ele na casa da mãe dele. Aquilo ali, eu digo, meu Deus do céu, como eu esperei por esse momento, como eu esperei. Aí quando eu cheguei, eu usava um anelzinho, né? Que eu me sentia, parece que tão nua. Eu não sei, parece que era algo tão estranho se eu não colocasse nada no dedo. Aí eu usava um anelzinho. Aí quando eu cheguei, ele falou, tu não vai colocar a tua? Eu disse, eu vou, mas primeiro eu vou pegar a sua, nós vamos orar. E eu vou ungir elas. Aí eu peguei, aí à noite eu peguei as alianças, eu orei e esqueci só de ungir. E eu pedi para ele colocar. Eu disse, agora tu vai colocar como tu colocou naquele altar. Eu vou colocar Muito bem. a tua e tu vai colocar a minha. E vai chegar um tempo que nós vamos mudar, porque nós vamos renovar os nossos votos. Vai ter renovação de votos e eu quero uma mais grossa e mais bonita. Aí Isso Aí aí. assim foi, aí eu coloquei, e assim, Dani, ele, o que eu percebi, e ele tinha me dado uma. Só que ele questionou, ele disse assim: tu tá usando esse aparador, nem parece que é aliança. Ninguém vai saber que tu tá casada. Aí, para evitar a contenda, eu tirei o aparador e deixei só a aliança mesmo no dedo. Aí eu lembro que aí ele foi pro jogo à noite e ele chegou dizendo: ah, eu cheguei lá mostrando o meu dedo pros meus colegas. Olha aí, ó, olha aí, ó. Aí eles, ah, tu casou com quem? Ele com a mesma. Sabe? Eu vi assim que ele estava fazendo questão de mostrar que ele voltou. Aí aí eu falei para E aí você é grande, né? Alguém que escondia você, não chamou você para o justamente. aniversário. Agora, sim mesmo. Você está vendo que não é na força Uhum. do seu braço, mas é sim no poder do teu joelho em oração. É essa chave. Quando você fica tagarelando, falando, o outro não se importa, o outro não quer nem saber. Mas quando você entrega para aquele que pode resolver o problema, aí sim o jogo muda. A chave vira, a partida vira outra. Então é a partir disso. Tem um entendimento. Olha, a França foi buscar ajuda. Ela fez o curso. Ela não tinha condições de fazer. Ela parcelou de 12 vezes. Ela tomou uma ação de fé. Ela quis aprender. Eu precisei aprender muitas coisas e ainda preciso aprender. Não foi à toa que ano passado eu li 30 livros. Esse ano eu estou terminando o segundo. A gente precisa
buscar mais das coisas dos céus. Às vezes a pessoa quer receber o milagre, mas não toma nenhuma ação e acha que a ação a ser tomada é estar ligando para o outro. Não é. A ação tomada é mergulhar em águas profundas com Deus, é se entregar para Ele. Quantas vezes a Franci orou, chorou, clamou, pediu em cima das alianças. Ela não precisou pedir sequer para ele, coloca. Não, ele disse para ela, eu tenho uma surpresa para ti. A mesma pessoa que tinha dito para ela, vendi a aliança e não vai fazer nenhuma diferença na minha vida. Foi a mesma por si mesmo, ou melhor, pelo convencimento da verdade, da justiça, através do Espírito Santo, que colocou a aliança e ainda saiu contando para todo mundo que havia feito isso e tinha casado com a mesma esposa. Aí, engraçado que aí a gente saiu para um supermercado e a gente fica com vergonha. Franci, rapidinho. Nath, enquanto você buscar, porque eu nunca vi isso, porque eu nunca vi aquilo, porque eu nunca vi aquilo outro. Eu nunca vi alguém perdoar como eu perdoei o Daniel. Não se compare. Pare de estar achando os testemunhos vão edificar a tua vida como edificam a minha. Mas jamais, Satanás não é criativo porque as estratégias de combate dele são as mesmas. Mas Deus tem eu e você como alguém único. Enquanto você estiver se comparando e não entregando verdadeiramente o teu coração e a tua felicidade, a tua expectativa a Ele, você vai continuar no deserto. Não seja aquela que vai morrer lá, mas seja aquela que vai, como as duas tribos que entraram, ver os gigantes e vencê-los através de Cristo Jesus. Amém? Perdão, Franci. Aí eu lembro que a gente saiu para comprar umas coisas no supermercado e a gente eu fiquei assim, tipo, com vergonha. Assim, porque no início, né? Porque assim, a volta, porque, tipo, é uma nova. Você tem que se reconectar com aquela pessoa. É uma nova. Ou então, já estou em casa. Assim, se preocupar, aquilo ali não é fácil você voltar a essa nova rotina que você não tinha antes. Aí eu lembro que eu cheguei no comércio e com vergonha. Meu Deus, o que eles vão falar? Porque assim, ó, e eu ainda falei para ele que teriam muitos julgamentos. Tinha um, eu falei assim, ó, os verdadeiros nós saberemos quem são. Os verdadeiros, quando souberem dessa tua volta, eles irão se alegrar. Agora, os não verdadeiros, eles irão me julgar. E foi isso. Teve uma colega dele que disse que eu era uma louca de ter aceitado ele diante de tudo que ele fez, porque ele pirou. Aí imagina uma cidade pequena, todo mundo sabe de tudo. A minha mãe chegou a dizer assim para mim, tu vais morrer. Eu tô vendo o dia que eu vou ter que ir no necrotério resgatar o teu corpo. Você tem ideia, tá? Você tem ideia. A multidão nunca vai ser a voz de Deus. Nunca. Então, eu sei que é difícil. Eu também tinha essa vergonha, porque eu dizia assim, cara, eu sei pra todo mundo que ele aprontou. E eu contava só a parte dele, né? Eu não contava, não. E eu acreditava naquilo, que é pior. E aí, todo mundo é louca, ele vai destruir tua vida, Deus te restitui em dobro tudo. E agora ele vem, não, tá maluca. E eu achava que as palavras de não faz, não volta, eram só para mim. Depois que a gente voltou, e aí um dia a gente conversou, eu percebi que ele também recebia palavras de tá doida essa mulher, ela tem o gene do cão, ela vai te expulsar de casa de novo, ela vai fazer isso. E detalhe, eu nunca expulsei o Daniel de casa, fui eu que saí. Mas ele ouviu coisas como essa, entendeu? A voz do povo nunca é a de Deus. A gente precisa aprender a não ficar se importando com aquilo e olhar para o alvo, que é o Senhor. Aí, só que assim, tudo acontece quando é de Deus, a gente vê que a gente sente paz.
Aí começou, entendeu? Fluir naturalmente. Eu continuei fazendo a minha oração. Ontem mesmo, o que eu fiz? Eu fui ler o Salmo 91, porque o que eu vim percebendo é que ele nem ora, não reza nada. Que como ele ainda é católico, ele não é convertido, mas ele vai ser. Em nome de Jesus, ele vai entregar a vida dele para Jesus e vai chegar o momento de eu dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí ontem eu li para ele ouvir. Porque assim, como ainda está muito recente, para não ser uma afronta. Então eu tenho que ir aos pouquinhos. Mas aí eu faço a minha oração normal, me ajoelho. Claro, oro por ele, para Deus ainda libertar, porque ele bebe. Só que não é viciado, mas ele gosta ainda de beber. Ele gosta de estar, é assim, porque ele é muito de fazer movimento em casa, churrasco, essas coisas. Aí eu até falei para ele, ó, tem que ver quem a gente vai colocar dentro da nossa casa. Tu viu os que ficaram do teu lado. Foram poucos os que ficaram, então não é todo mundo que a gente vai colocar na nossa casa. Tudo isso que passou serviu para a gente aprender. Aí eu lembro que. E é bom porque assim, aí foi domingo. Teve uns compadres nossos que essas duas pessoas tinham se afastado dele. Por quê? Porque ele começou a viver uma vida que os nossos compadres não dava mais para ter contato com ele. E depois dessa volta, eles já foi automático. Eles já começaram a frequentar aqui em casa. E eu lembro que um dos compadres disse assim: a gente começou a vir porque você agora obedeceu, você estava em desobediência. Aí ele disse assim: não, agora vai ser tudo diferente, porque no nosso primeiro casamento, eu disse: ah, é primeiro, então esse aqui é o segundo. Aí ele ainda brincou assim, o meu compadre disse assim: então, que quando vai ser a cerimônia do segundo? Aí ele disse: só porque agora ela é diferente. Porque acontecia isso, Dani, eu não fazia questão, sabe? E ele trazia as pessoas, a própria família dele, ele trazia para receber e eu ficava com a cara fechada. Eu não recepcionava, eu não fazia as coisas. Eu queria as coisas só do meu jeito, entendeu? Se ele não fizesse as coisas do meu jeito, eu ficava até mal com ele um dia dentro de casa, entendeu? E era uma brecha que eu fui dando no meu casamento e tudo isso foi desgastando. Então hoje eu entendo o verdadeiro papel de ser uma mulher sábia. Aí eu recepcionei eles e eu percebia e ele chamava e era espontâneo porque ele começava a chamar de amor, amor. Eu disse o quê? Eu ficava, né? Porque aquilo ali ele sempre falava que ele era muito sentimento. Quando ele me repudiava, ele disse: Paulo, eu não consigo nem te tratar bem. Tu não vê. Aí eu lembro que na viagem, que eu lembrei agora, ele disse assim: eu não sei como é que tu consegue ainda ficar comigo e ainda lutar por mim diante de tudo que eu tô te falando. Nós estamos conversando, eu tô contando coisas que eu fiz naturalmente. Aí eu falei, sabe por que que não me dói mais? Porque Deus me curou. E eu te perdoei. Primeiro Deus me perdoou pelos meus erros e eu te perdoo. Por isso é que não dói mais. E aqui, para a gente encerrar, é o poder do perdão. É quando a gente, no meio desse processo, e o manual é muito para isso, para a gente reconhecer quando eu fiz, foi para mim um impacto. Porque eu lembro que eu comecei a pensar, gente, eu não fui bondosa. Paciente, então, não passei nem nessa fila. Eu era um limão e não um pêssego. Eu estava sempre reclamando. Se o Daniel não fizesse exatamente como eu queria, a minha cara fechava, o tempo fechava, acabava logo tudo e pronto, acabou. Ou então, e eu era muito boa em fazer isso, tá? Eu simplesmente silenciava. O Daniel falava comigo, eu fingia que eu não estava nem ouvindo. Eu cheguei ao ponto de não ouvir, tá? Eu consegui trabalhar minha audição de tal forma que eu desligo ela. Se eu não quiser ouvir, eu simplesmente...
E é sobre isso, é sobre a gente reconhecer as nossas fragilidades, os nossos erros, e a partir disso nós construirmos algo novo. O processo não é fácil, ele dói, porque crescer dói, se transformar dói. Mas quando eu passo desse primeiro momento da dor, do nascimento, do crescimento, eu vou viver o melhor dessa terra. E é sobre isso. Para a gente finalizar, eu queria que, se você pudesse dar um conselho para quem está nos ouvindo agora ou para quem vai ouvir depois, o quão foi importante você passar por esse processo e como, através desse ministério, e não sou eu quem faço, nem o Daniel quem faz, mas é o Senhor, como que isso foi fundamental para o que você começou a viver agora? A questão do obedecer. Eu lembro que na primeira live que você fez, na primeira aula, veio a questão que era para a gente obedecer. Por mais que eu não quero, mas a gente tem que obedecer o que é para ser feito, porque não adianta a gente pagar um preço, tipo, né, nesse desse manual, né? Pagar o preço, porque e na hora a gente não obedecer o que é para ser feito por birra. Ah, eu não vou fazer isso, não vou pedir perdão, porque quem tá errado é ele. Mas primeiro a gente tem que obedecer a Deus, porque e obedecer o que é para ser feito de fato, seguir o que é para ser seguido, porque quem está nos instruindo é alguém que viveu o outro lado e é alguém que passou pela mesma situação. Porque se eu não fizesse isso, eu ia estar, ó, rodando, rodando, rodando. Que o que aconteceu? Porque eu passei quase 2 anos rodando. 1 e meio, mais ou menos, rodando sem entender. E colocando as minhas mãos. E outra coisa, não olhar as circunstâncias. O conselho que eu dou, entendeu? Não olhar as circunstâncias e não desistir. E ouvir a voz daquele que pode tudo, que é Deus. Se ele disse que é para continuar a marchar, é para a gente continuar e olhar para o alvo que é ele. E não desistir, porque vale a pena. Ontem, Dani, rapidinho, antes que eu esqueça, ontem eu vi uma coisa que eu lembro que eu orava tanto para Deus, Senhor, mas eu sinto tanta falta de ouvir um eu te amo. E eu ouvi ontem à noite, na hora que eu dei boa noite para ele. E eu falava, e ele não falava nada. Ele só dizia assim: é tão bom saber que tu me ama. Mas ele não falava. E ontem ele falou. Então é Deus, é só Deus que faz. E eu quero dizer algo para você. Até aquele que fala, que não dizia, no dia que ele consegue falar, também é uma emoção, sabe, Fran? É porque a gente sempre acha que o outro está numa situação melhor do que a nossa, né? A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verdinha do que a nossa. Eu já falei isso em live, mas eu vou falar de um prisma diferente. O Daniel, a primeira linguagem dele é palavras de incentivo, né? Então ele sempre verbalizou as coisas para mim e eu não tenho essa linguagem. Então o Daniel sempre disse: eu te amo, eu te amo. Até desde o início do namoro. A gente, com menos de um mês de namoro, ele disse para mim: eu te amo. Eu olhei para ele assustada, ele tá doido? Me conhece há um mês? E eu olhei para ele, a pessoa é terrível desde sempre, mas Jesus tem me mudado. Eu disse para ele: ó, vou responder eu te amo não, porque eu ainda não amo. Quando eu amar, eu vou falar. E lá atrás, no namoro, no dia que eu senti o amor, que eu vi, eu construí isso com ele, eu amo, eu verbalizei. E na nossa volta, eu lembro de um dia de estarmos no carro, ele dirigindo, e eu olhei para o lado e vi o perfil dele, e eu fui tomada por um amor que eu não lembrava mais que havia dentro de mim. Eu estava na obediência, mas eu não conseguia botar aquilo para fora. E eu olhei para ele e disse: agora eu consigo dizer, eu te amo. E aquilo fez uma diferença na minha vida que vocês não têm ideia. É como se fosse um grito preso na garganta que a gente não consegue soltar. E um belo dia aquilo sai leve e suave de dentro de nós.
Então, por isso, não desista. Vão ser dias difíceis, vão, mas quanto mais rápido eu me propor a passar por tudo isso, a não caminhar de maneira quase que vagando pelo deserto, mais rápido eu sou transformado e eu vou viver o extraordinário de Deus. Depois, quando eu converso com o Daniel, cada coisa que deu errado, que eu achava que estava dando errado para mim, foram respostas de oração dele. Ou seja, eu estava sendo livrada, sabe, do erro, estava sendo liberta do erro. O Senhor estava me livrando de coisas. E a gente só vai entender depois. No momento que está passando, acha que a tua oração não está subindo, o céu está de bronze, Deus não está te ouvindo. Ele está. Eu preciso entender que ele não perdeu o controle de absolutamente nada. Eu preciso tomar um passo de fé. O cajado de autoridade o Senhor quer entregar nas nossas mãos. Então agora, ao recebê-lo, eu preciso aprendê-lo a usar, como Moisés aprendeu a usar. E são esses exemplos que eu preciso seguir, sabe? Independente de qualquer coisa, sempre aprenda, sempre aprenda. Quer ver uma coisa que me emociona? Está perto de chegar a terceira edição do Dons, que é um projeto social de reverter fundos para a obra do Senhor. E eu vejo pessoas que já estão com o seu casamento restaurado, estão alicerçados na rocha, mas elas estão ali porque elas querem aprender mais e mais e mais. É essa sede, essa fome de Deus, das coisas dos céus, que eu não posso perder. Brasa fora do braseiro, ela se apaga. Sabe, se alimentem de coisas que vão edificar. No lugar de estar zapeando besteira no celular ou na TV, se alimenta das coisas dos céus. A gente nunca volta vazio do teu testemunho. Eu tenho certeza que muito mais coisas você vai dizer para nós. Olha, Dani, agora aconteceu isso, agora aconteceu aquilo. E todo e qualquer já foi decretado a derrota em nome de Jesus. E que a tua vida e a do teu marido possam ser testemunhos vivos como agora. Que no tempo mais breve do Senhor, seu marido seja resgatado. E você possa subir na tua igreja local e dizer, hoje eu posso dizer com os lábios cheios de gratidão, eu e a minha casa servimos ao Senhor. E que o extraordinário dele, que já tem te alcançado, redobre 1000 vezes mais na tua vida. Amém? Muito obrigado. Gente, amanhã começa a turma 17. Se você ainda não se inscreveu, o link está lá na bio. Simbora, meu povo. Eu quero esse ano fazer ainda mais lives. E eu disse para o Senhor, as famílias que tu resgatou em 2021, 2022, eu quero que para 2023 esse número seja ainda maior. Famílias restauradas, que são vasos de honra na vida de outras famílias, testemunhos vivos daquilo que elas vivem da palavra de Deus. Amém? Muito obrigado. Fiquem com Deus. A paz do Senhor. Amém? Tchau, tchau.